Eu tive um apreço especial pelo poeta Liu Yushan, também o poeta Li Po e outros grandes mestres orientais, como Confúcio e Lao Tse. Me impressionou muito quando o mestre Lu, que era esse senhor que me ensinou bambuzeria, ali por volta dos meus 14 anos de idade, me contou uma visita que o Confúcio fez a Lao Tse. Lao Tse, ele, quando jovem, já tinha o cabelo branco, né? Daquele tipo de pessoas que jovem já tem cabelo branco, e por isso, ainda jovem, era chamado de o velho. E Confúcio, mais jovem, bem mais jovem do que Lao Tse, mas de uma extrema inteligência. Quando Confúcio tinha 12 anos, ele já era um grande consultor de governadores de províncias na China. Mas ali pelos seus 20 e poucos anos foi visitar o grande mestre Lao Tse. E levou consigo um outro mestre também, que foi Confúcio, né? Não, Confúcio levou Mêncios, desculpa, entre outros. E Confúcio estava interessado em conhecer por Lao Tse sabedorias, né? Que ele pudesse enriquecê-lo nas consultorias que ele dava para os governadores das províncias da China, porque o Confúcio ele já exercia uma influência através das suas consultorias, dos seus conselhos, né? E ele queria aprimorar. Mas Lao Tse queria saber por que Confúcio estava procurando ele. E quando Confúcio o narrou que queria aprender mais, Lao Tse perguntou, mas para que você quer aprender mais? E Confúcio falou assim, para melhorar os homens. Isso seguiu-se, assim, horas de silêncio, constrangedor silêncio por parte de Lao Tse. Depois, Lao Tse quebrou o silêncio e disse, o céu foi sempre azul e nunca quis se melhorar. O melro branco foi sempre branco e também nunca quis se melhorar. E você quer melhorar os homens? Houve mais um momento de constrangimento e depois, percebendo ainda a vaidade de Confúcio, pela fama, Lao Tse explicou para ele o que é o triunfar do mestre. Hoje em dia, o triunfar de um mestre seria um mestre ter milhões de seguidores nas redes sociais, sair na capa da revista Veja, dar entrevista na Folha de São Paulo e não sei mais que veículos, né? Aparecer na Rede Globo e etc. e tal. Mas Lao Tse explicou para Confúcio que um mestre triunfa quando ninguém mais lembra da voz desse mestre, quando ninguém mais lembra das feições do rosto desse mestre, nem o nome desse mestre, nem a cidade onde ele nasceu. Mas as técnicas e as mensagens ensinadas por esse mesmo mestre são passadas de geração em geração. Isso é o triunfar do mestre. Explicado isso, Confúcio, que já estava constrangido, viu cair a ficha da humildade e resolveu voltar para a China e ficou um longo período sem dar consultoria. Nesse período, escreveu o famoso livro Os Analectos. Quando o meu mestre me contou essa história, que demorou mais ou menos uns 6 meses para se concluir, eu comecei a vislumbrar, ainda garoto, com 14, 15 anos, eu como um mestre bambuzeiro. Então, eu comecei a perceber a dimensão que isso poderia ter na minha vida. E aí começou a ancestralidade trazer mensagens de passados muito distantes. E eu comecei a perceber na espiritualidade
a presença de outros mestres bambuzeiros e me percebi como um mestre bambuzeiro de uma linhagem muito antiga, com passagens pelo Extremo Oriente, e que estava aqui no Brasil para poder cumprir uma demanda espiritual, que era levar, dentro de um programa de popularização do uso do bambu, a experiência econômica, ecológica e artesanal de se trabalhar com bambu para as pessoas mais pobres, para as pessoas que estão à margem do sistema, para aquelas pessoas aonde não chega a igreja, aonde não chega a universidade, aonde as ações governamentais não alcançam. Quando tive esse entendimento, a minha vida começou a desenrolar como um novelo, e já com 20 e poucos anos, eu já conseguia transmitir o meu conhecimento de bambuzeria artesanal e procurava entender as questões sociais que faziam com que o Brasil fosse essa nação tão rica de natureza, com tanto sol, com chuva, com terra fértil, mas com tanta desigualdade, com tanta pobreza, com tanto desequilíbrio. E aí eu comecei já a elencar com prioridade dentro das clientelas para que eu levasse o conhecimento de bambuzeria, todas essas questões que hoje em dia são debatidas, como as questões de raça, como as questões de gênero, como as questões das cotas para as universidades e uma busca por reparação aos povos indígenas e aos povos negros de África, que na diáspora construíram o nosso país. E comecei a delinear um programa de trabalho onde tivesse não apenas a técnica de bambuzeria, mas uma técnica social. Uma técnica social que permitisse a esse educando oriundo dessa classe social, desses recortes de gênero e raça que eu acabei de dizer, mas que levasse a esse educando a oportunidade de um aprimoramento da sua pessoa através do cuidado. Então, dentro de um programa social que trabalhava com a popularização das técnicas de bambu, procurei inserir um programa de saúde que pudesse sanar os impedimentos laborais tão comuns nessa clientela, como dor de dente, dor de ouvido, doença de pele e principalmente vermes. Junto com isso, tive que adicionar minha equipe de bambuzeiros, assistentes sociais, que ampliaram essa condição para um programa que levava as pessoas também de volta para a escola, para a alfabetização, e procurava também sanar questões de primeira necessidade, como levar a cesta básica, tirar os documentos, mas ainda não era suficiente. As pessoas de tanto sofrimento estavam encouraçadas, com problemas mentais latentes, com o psicológico desequilibrado. Então, era necessário também que as pessoas pudessem falar. E, através da fala, compreender uma nova postura em relação ao trabalho que não fosse apenas um empreguismo que o capitalismo oferece, mas a autonomia e o cooperativismo que ouvimos e sonhamos. Então, através da assistência social, implementamos também o programa de saúde, o programa de escolaridade e, depois, o programa de cooperativismo e gestão e, por último, um programa de trabalho do corpo, trabalho da psicologia através de uma terapia corporal envolvendo o teatro e a poesia.
Isso, teoricamente, na minha cabeça, era libertador. Na prática, era como se fosse o desaguar de muitos problemas que estavam no interior das pessoas e que, uma vez aberta essa porteira, tinha que ter mais condições para se trabalhar. E é aí que começa a complicação, porque a bambuzeria, que a gente ia montando com os apoios que a gente tinha, não previa recursos para a gente continuar essa batelada de cuidados que é necessário para que a pessoa alcance a sua plenitude como pessoa e possa trabalhar e possa realmente estruturar a sua economia e, a partir da sua economia, ter uma vida com conforto material e moral em equilíbrio. Então, desde a minha adolescência, o meu norte sempre foi trabalhar o bambu como um protagonista social, porque considero óbvio que o bambu é um excelente protagonista material. Então, não é necessário propalar isso, né? Outros fazem isso dentro de um processo de popularização. Mas a minha missão, como mestre bambuzeiro, anterior à vida aqui no tempo presente, já tendo feito e realizado processos em outras etapas da existência, em outras terras, mas nesse momento era levar a bambuzeria para os mais pobres e, através disso, dar um exemplo para o mundo de como que o bambu, através das suas potencialidades ecológicas e da sua potencialidade social, poderia dar uma demonstração, um exemplo de que é necessário vincular a todos os processos de ecologização processos de socialização. Porém, não repetindo os mesmos mecanismos da colonização. A colonização chega e ela impõe um modelo. Ela impõe um modelo de creche, ela impõe um modelo de escola, ela impõe um modelo de indústria, ela impõe. A colonização é impositora. A colonização europeia, ela rouba das terras não só os bens materiais, minerais, a flora, a fauna, mas ela rouba a oportunidade da nação se estruturar.